estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E a minha convidada de hoje, ela é mentora comportamental. Inclusive, ela já fez um xerox aqui, né? Inclusive, ela me deu de presente uma consultoria. E agora, ela vai contar um pouquinho pra gente, tanto, né, relacionado ao trabalho, caminhada com Jesus. Estou aqui com Valéria Campos. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Uma honra, apesar de nervoso. Vai tirar de letra isso aí. Que bacana. A gente tentou algumas vezes, mas agora deu certo. Ela tentou escapar, mas não conseguiu. Hoje vai dar certo. Amém, muito bem. E eu queria começar falando um pouquinho antes da sua vida, antes de ter esse encontro real com Cristo. Como que foi esse momento que você começou a perceber que Deus realmente era real e tinha alguma coisa assim sobrenatural que poderia acontecer na sua vida depois de você ter um relacionamento com Ele? A minha história com Jesus, na verdade, eu nasci, né, numa família cristã, fui criada por avós de uma denominação específica, mas na adolescência eu me perdi. Até ali eu sabia de Jesus, mas não tinha esse relacionamento profundo. Na minha adolescência, eu tinha um vazio muito grande. Depois de um tempo, acho que com uns 19 para 20 anos, comecei a ter a sensação de que eu precisava de algo mais. Aí fui para a igreja. E tive ali algumas experiências, mas verdadeiramente, até quando a gente conversou sobre essa pergunta, eu comecei a descobrir que Jesus era real depois de alguns encontros sozinhas e momentos muito desafiadores. O primeiro deles foi no momento de um acidente, já na minha adolescência, ali eu descobri que tinha algo diferente. Mas o mais impactante da minha vida, acho que aquele que mudou a minha história, foi do pós-parto da minha segunda filha. Acho que esse foi o que mais marcou. A partir dali, eu entro numa jornada, hoje ela tem 12 anos, então há 12 anos, eu entro numa jornada verdadeira de descobrir quem é Jesus e o que ele é, e como ele é, e para que ele é, e por que ele é todo dia. Muito bem. E a gente vai conhecendo, a gente quer mais ali, né? Como você até comentou aqui, que todos os dias você conhece um pouco mais dele. Você tem um encontro todos os dias, diariamente. Uma nova faceta. Eu acho que eu entrei num movimento de eu não me satisfaço com o simples, porque eu sei que ele tem muito mais. Então, quando eu falo de descobrir Jesus e de viver encontros com ele, é porque realmente todo dia, numa entrega nova, eu recebo algo novo. É como se todo dia eu descobrisse algo novo, né? Tua pergunta foi para mim antes. Quando foi que você teve esse encontro? Eu tenho ele sempre. E às vezes eu tenho a sensação de, nossa, eu estava contentando com aquilo que eu tinha de Jesus. Não, é isso, é mais. E aí vem uma nova sede para um novo encontro, um novo movimento. Então, é todo dia. É que a gente é muito limitado, né? Então, às vezes a gente tá vivendo uma coisa e fala, nossa, será? Né? Tô no auge aqui, mas Deus tem sempre mais. Aí você fala, nossa, como Isso, que essa sensação de, isso aqui é o tudo. Aí, de repente, você encontra outra coisa e fala, aquilo ali era só um pouquinho, né? Esse é o tudo. Não, era só um pouquinho. Ele tem sempre mais. Deus isso é vem real. e surpreende a gente de uma forma sobrenatural. Aí Isso é depois, real. como experimenta da primeira vez, já era. Não tem Já como era. correr mais, né? O resto você começa a ficar viciado. Esse é o melhor vício. Viver com Jesus. É o vício que todo mundo devia ter, né? Exato, porque Entregar tem tanta pra gente ele. que tem vícios aí que não prestam, né? Esse é um vício bom. O único vício que é bom. E na inteligência comportamental a gente entende que nós procuramos vícios, né? Coisas para fazer recorrente. Então esse é o mais indicado. Exatamente. Viver nessa busca com ele. Acho que é isso que eu tenho aprendido sempre, sabe? Essa busca do mais dele. Que legal. E quando a gente descobre também que Deus ele vai tratando a nossa vida em todas as áreas, a gente começa a buscar também para fazer pedidos para Deus. E isso aconteceu um pouquinho também na sua vida em relação à sua família, que Deus teve um tratar ali com você, né, em relação à sua família. Eu queria que você contasse também sobre esse processo todo. Há 3 anos atrás, nós tivemos na verdade, um pouco antes, o Senhor começou a trazer um movimento e dar algumas direções. Confesso que naquele momento não tinha muita noção do que é que ele estava fazendo, mas eu decidi obedecer. E me lançar, né? Às vezes a gente tem a sensação de que Deus precisa falar algo assim, e dá todo o caminho. E a gente não responde no movimento. E há 3 anos atrás a gente respondeu, como família, no movimento, que foi a mudança para São Paulo. E nesse movimento,
o meu chamado específico, né? Porque eu falo que nesse movimento Deus tinha algo para o meu marido, Deus tinha algo para minha filha mais velha, Deus tinha algo para minha pequena e Deus tinha algo muito para mim. Mas no meu movimento foi um movimento muito ao contrário do que eu gostaria de viver, do que eu gostaria de experimentar. Foi um movimento de voltar para minha casa. Eu já era mãe, já era esposa, mas eu trabalhava muito. Não que eu ficasse fora de casa o tempo todo, mas eu não tinha o movimento de olhar para minha casa com os olhos de Deus. E não foi isso que eu entendi de Deus. Quando Deus me mandou para São Paulo, o que eu achei que ele faria era exatamente o oposto. Eu estava vindo para um lugar muito grande, eu achei que eu ia ter muito como trabalhar, as coisas iam acontecer totalmente diferente. E na minha jornada de 2 anos, os primeiros 1 ano e meio, 2 anos, eu falo que assim, por 1 ano eu briguei com esses mandamentos de Deus. É como se eu não conseguisse sentir que ele estava comigo, porque parecia tudo muito pouco. Mas todo dia foi uma experiência de entrega. Uma experiência onde eu tive que aprender a me humilhar. Uma experiência que eu tive que aprender a ser humilde. Uma experiência que eu tive que aprender a chegar na presença de Deus com verdade. Rasgar meu coração, permitir que ele entrasse. Permitir que ele me curasse, permitir que ele me transformasse. Isso foi dentro de casa. Né? No outro momento a gente conversou muito sobre isso. Não é sobre não sair para trabalhar, não é sobre a mulher ter que ficar dona de casa, mas é sobre entender o papel de ser esposa e ser mãe. E aquele movimento de obediência lá atrás, que foi sai, vai, que a gente não sabia para onde era. Na verdade foi entra, volta para minha presença, volta para casa. Minha sensação hoje olhando para trás era que Deus estava me chamando para voltar para casa. Para essa casa de experiência, para essa casa de entrega. Entrega das minhas facetas, entrega dos meus medos, entrega dos meus receios, entrega das minhas verdades, das minhas histórias internas, de tudo que eu achava que era meu, que era precioso. Essa volta para casa, né? E não foi para uma casa específica, não tem a ver com onde eu estava, mas no que eu estava vivendo nele. Foi um processo de transformação. Foi um processo que eu aprendi a ser mãe exclusivamente da minha filha mais velha, como ela precisava que eu fosse. Eu tive como ouvir de Deus quem era ela para ele, que Deus falava sobre ela. Tive que aprender a ser mãe da mais nova, com demandas totalmente diferentes, mas eu tive que ouvir de Deus quem era ela, o que ele tinha para ela, e o que mãe eu precisava ser para ela. Tive que aprender a ser esposa. Já estava casada, acho que há uns 10 anos, não lembro direito, mas 10 anos, mas eu não sabia que tipo de esposo meu marido precisava. Então, eu era uma esposa, eu seguia alguns protocolos, algumas coisas que eu tinha aprendido, mas eu nunca tinha perguntado para Jesus que tipo de esposa ele precisava que eu fosse. Ele queria que eu fosse para aquele marido, para aquele movimento, né? Então, foi um processo de muita transformação vivido em São Paulo, na presença de Deus, assim, eu e ele. Um processo de muito... Por isso eu falo. Né? Depois desse tempo que eu resolvi entrar e mergulhar e conhecer Jesus, foi outro movimento, porque foi um movimento de conhecer ele como ele é, de mais dele, de deixar ele me tratar, de deixar ele me curar, de deixar ele me transformar. Foi esse processo que eu vivi. Bem desafiador, dolorido, mas mimado. Quando eu falo que Jesus ele vem com... Parece dolorido, porque o dolorido não é que ele machuca, é porque pra gente é difícil rasgar as nossas verdades. Né? Entregar para que ele cure, para que ele cuide. Exatamente. E também tem um agravante, né, que foi a mudança de cidade também, a adaptação. Então teve tudo isso, só que você teve um coração obediente. E isso é lindo, porque tem pessoas que entram na presença de Deus e falam assim, ó, Deus pode mexer nisso, nisso e isso, mas nessa caixinha não. Não é? E você não teve, pelo, né, que eu entendo assim, você realmente se lançou mesmo. Eu acho que eu entendi que não estava valendo a pena. Acho que esse lançar, né, é óbvio, eu sou humana. Teve dia de eu falar, não sei se eu quero obedecer, não sei se tá gostoso obedecer. Que hora que o senhor vai devolver o meu controle, né? Que a gente acha mesmo que a gente tem algum controle. Que hora que o senhor vai deixar eu fazer do meu jeito? Que hora que eu vou poder mudar? Eu tive muito isso. Mas eu acho que quando a gente entende que ele sempre sabe o que ele tá fazendo. Ele sempre sabe para onde ele está direcionando, ele sempre sabe para onde é o resultado. E quando eu decidi vir, eu tive 2 promessas e 2 visões. E eu lembro muito forte que no meu tempo de desespero, né, porque eu tive muitos momentos chorando, com a sensação de que eu não estava fazendo nada, de que eu não estava agindo com nada. Mas eu entendo que as minhas visões me sustentaram. Eu lembro de chorar algumas vezes e falar, Deus, mas para onde o Senhor está me levando? E ele me mostrar a visão. E eu falava, tá, mas aquilo ali, né, não combina com isso aqui.
E ele falava, porque não é sobre você, é sobre mim. É sobre o meu processo, é sobre onde eu tenho que te tratar. Né? Então, às vezes, lavar roupa e passar roupa e fazer lancheira não parecia nenhum projeto de Deus. Né? Para onde Deus está me levando, aonde eu vou. E hoje eu colho frutas, inclusive da lancheira. Né? Recentemente, a minha pequena fez assim para mim. Mãe, tô com saudade da lancheira. E eu fiz a lancheira e ela falou para mim, mãe, eu me sinto tão amada, porque eu lembro da época que você fazia lancheira. E não que eu não faça mais lancheira, porque mudou a estrutura, né, toda. Mas na hora que ela falou isso, Deus falou para mim, ela só falou isso porque eu queria te lembrar. Aonde foi que eu te forjei? Onde foi que você matou leão, urso, e você nem percebeu o que você estava fazendo. Né? Porque naquela época, onde eu estava dentro de casa, foi a época que eu mais aprendi a interceder. Aprendi a orar pelo invisível. Aprendi a orar pelo que Deus mostrava. Aprendi a orar pelo meu marido de forma como eu nunca tinha aprendido. Aprendi a orar pelas minhas filhas, lutar a guerra delas. A guerra de mãe naquele espaço, sem que elas nem soubessem. Só fazendo a lancheira, porque eu tinha tempo, né? Aparentemente, eu não estava fazendo nada. Então, foi um tempo muito, 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 muito precioso. Eu não acho que é necessário que todo mundo volte para casa. Eu não acho que tem que ser assim o processo de todo mundo, mas eu entendo que aquele processo foi meu. Eu entendo que aquele processo da única maneira que talvez eu me permitiria ser tratada por Deus. Então, eu entendo que Deus tem uma coisa única para cada um. Não existe um projeto, né? Todo mundo tem que fazer assim. Num tempo pós-pandemia, que tudo ficou muito acessível e tudo, né? A maternidade é assim, assim, assim. Ai, você tem um filho assim, você tem que fazer assim. Você tem um marido assim, você tem que agir assim. 5 passos para, né? E tal, e 3 passos. E aí você começa a falar, eu tô ruim em tudo, né? Eu passei por tudo isso, eu tinha essa sensação o tempo todo, eu não sou perfeita em nada, eu não sou boa em nada, eu não sou... Então eu tive que voltar. Foi assim que o Senhor me permitiu ser tratada para voltar para Ele, né? Quando eu falo essa volta para casa, foi a volta para Ele, foi a volta de, tá bom, Jesus, como é ser mãe? Não faço ideia. 5 passos. Não dou conta dos 5 passos, 3 passos, 9 passos, 12 passos. Tô dando conta de passo nenhum. Como é ser mãe, né? De uma filha na época, quando ela foi embora, 25, 26 anos. A minha filha nessa época foi para os Estados Unidos. Então tem mais isso. Teve a ida da mais velha. Como é ser mãe dela à distância nessa idade? E também suportar a saudade, né? A distância. Como é ser mãe de uma de 10, né? De 9 na época, que também mudou de cidade, que tá sentindo tudo isso. Como é ser mãe delas nessa idade? Como é ser esposa deste marido nessa fase, vivendo isso? Como é, Jesus? Como é? Né? Porque todos os passos, a grande maioria não bate dentro da minha casa. Então, foi o tempo de voltar para casa e falar, Jesus, como é? Me ensina a ser mãe. Do que eu tenho que abrir mão? Né? O que o Senhor tem que curar aqui? Quais as verdades que eu estou carregando até aqui? Né? O que eu acreditei até aqui que é ser esposa? O que eu acreditei até aqui que é ser mãe? O que eu acreditei até aqui, segundo o padrão de tudo, né? Do que eu ouço, do que eu vejo? O que eu preciso jogar fora? O que eu preciso para aprender? Então, foi um processo de muita transformação. Quando eu falo de dor, é a dor de entregar o orgulho, é a dor de entregar as verdades, é a dor de suportar o processo, de acreditar, né? E aí entra a fé naquilo que a gente está recebendo dele, acreditar que ele vai fazer, que não é sobre o que eu faço, é sobre quem ele é. Exatamente, que às vezes a gente acha que a gente está tão certa de tudo, né? A gente está vivendo tão bem, a gente está sendo a melhor mãe, né? A melhor filha, a melhor esposa, e aí Deus mostra que não é assim. E isso faz a gente se aproximar de Deus. Então é uma forma que ele usa, né? Também para trabalhar. Agora eu vou falar uma coisa. Eu nunca me senti boa mãe, boa esposa, para nada. Eu nunca achava que estava... Ao contrário. O meu sentimento era exatamente que eu não estava sendo boa mãe, que eu não estava sendo boa profissional, que eu não estava sendo boa... Era que eu não era boa em nada. Era bem pior. Então, a minha sensação é que eu não sabia e não era suficiente em nada. Então, essa volta foi um caminho mais desafiador ainda. Né? Hoje, eu me sinto excelente em tudo. Porque não é sobre mim. É sobre, né, toda vez que vem essa dor, eu não sou suficiente, eu não sou boa. Jesus, tá, o que eu tenho que ajustar? Porque ele não vai me pedir para fazer mais do que eu dou conta. Exatamente. E você se permitiu a isso, essa mudança também. Porque tem ao contrário, como eu falei também, às vezes a gente tá tão assim, a gente pensa que a gente é boa naquilo. E Deus mostra que não, peraí, tem que ajustar mesmo. Tem coisas que você precisa ressignificar, né? Hoje, quando eu falo que eu me sinto boa, é porque eu me sinto boa nele. Porque Sim. Toda vez que eu me sinto acusada, ou que eu me sinto no processo, né, ou algum incômodo do Espírito Santo falando, isso aqui, você precisa tomar cuidado. Isso aqui, né, hoje eu olho para minha pequena,
E o que ela vive no Senhor é muito forte, assim, o que ela carrega é muito forte. Apesar dela não ser uma criança, nós não somos, né, uma família hoje muito, não sermos religiosos, não ter essa coisa, ela sente, ela conversa com Jesus, ela tem essa intimidade. E eu não consigo me sentir suficiente no natural, né? E eu vivo num incômodo de pedir para o Senhor para que Ele me capacite. Né? Esse incômodo que não me faz me sentir menos, que não me faz me sentir pequena, mas o incômodo que me faz me sentir desafiada a buscar mais dele para ser uma melhor mãe, para participar do projeto. Porque eu sei que as promessas que Deus tem para elas, Ele vai cumprir. A promessa que Ele tem para você, Ele vai cumprir, ainda que você não queira. Porque Ele é fiel. Agora, nós podemos cooperar ou atrasar. Né? Como mãe, eu posso cooperar com ela, com ele, estar junto e na jornada, né? Ou eu posso deixar ele fazer a parte dele. Talvez me sentir, podia ter cooperado aqui. Então, meu incômodo hoje ainda é isso. Como é que eu faço, Jesus, para cooperar? Com as duas e com meu marido. Né? Existe uma promessa para a nossa família como um todo, mas existe promessas individuais. Né? Como que eu faço para cooperar com o Senhor para aquilo que tem sobre mim? Né? A visão que o Senhor tem sobre mim? Então, é isso. Esse incômodo eu tenho, mas não essa acusação de não sou suficiente, que eu acho que foi algo que eu carreguei por muito tempo, de não ser suficiente. E quando eu entendi que eu não preciso, porque Ele é. Deus já te tratou nesse sentido. Ele é suficiente. Se for sobre mim, eu não sou mesmo. Né? Se for sobre mim, eu não estaria nem aqui. Se for sobre mim, não vou fazer, não dou conta. Mas Ele é. Né? Porque é sobre Ele, não é sobre a gente. Sim, sabe o que eu acho lindo em você? Porque você deixa Deus fazer, sabe? Você quer o mover dele na sua vida. Você não quer fazer pelo seu próprio braço ali. Teve uma época que você fez, né? E aí você viu que não era assim. Então, tudo que acontece, você busca a direção de Deus, você busca esse entendimento, né, espiritual. Então, isso é muito lindo. Para mais pessoas com esse coração, né? Amém. Eu acho que é o que eu busco sempre viver. Né? Não é o natural. Né? Porque se eu me deixar levar, eu vou querer fazer no braço. Às vezes tem dia que é realmente pela misericórdia. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi na jornada é que vale muito mais a pena. Muito mais a pena. Deixar Ele conduzir, Ele guiar e ouvir Ele. E eu acho que isso, existe uma coisa muito, muito conectada ali, que não é deixar com que tudo é Ele quem vai fazer. Não é não me movimentar. Eu até falei, é entender o movimento que Ele está pedindo para que a gente se incline. É ter o coração disposto, disponível, o ouvido aberto para falar, tem um movimento de Deus ali que eu quero fazer parte. Né? E eu acho que antes desse meu processo, que eu falo que fechou em São Paulo, né? Não começou em São Paulo, o Senhor já tinha trabalhado no meu coração, mas o inclinar para São Paulo foi um processo de sair do meu lugar confortável, sair de tudo que estava, de alguma forma, me segurando naquilo que eu acreditava que era o limite para mim. Né? E vir para São Paulo, vir para a presença de Deus, me fez me inclinar para esse movimento. Acho que depois que eu entrei nesse lugar, eu não quero mais viver sem ser nesse lugar. Né? Esses dias eu estava falando com uma amiga, num dos meus dias maus, e eu falei para ela, eu tenho a sensação de que eu não estou ouvindo Deus. E ela falou para mim, eu tenho medo de voltar para o meu confortável. Eu falei para ela, num momento de oração, né, juntas, eu falei para ela, eu tenho muito medo de me perder em tudo isso aqui que eu tô vivendo e voltar para o meu lugar confortável. Ela riu e falou assim, se tem uma pessoa que gosta de sair da zona de conforto, é você. Ela falou, amiga, não deixa que o inferno sopre isso no seu ouvido e que você volte a acreditar. Eu falei, mas tem certeza, né? Porque às vezes a gente precisa de conselheiro, a gente precisa de amigo, a gente precisa de pessoas que nos lembrem, né, daquilo que a gente carrega e daquilo que a gente vive com Deus. Ela falou pra mim, você não é essa pessoa. Eu falei, você tem certeza? Né? Porque eu tenho. Você tem algo que me dá frio na barriga e me dá receio, é de parar de me movimentar em Deus. Sabe, de entrar num lugar de tá bom, tá suficiente, eu não quero mais. Isso me deixa bastante incomodada, assim, de não perceber o movimento de Deus, sabe? De ficar parada, isso eu tenho. Por isso Deus vai esticando para te lembrar, ó, eu tenho uma promessa, vai lá, ó, no Incomparavelmente Lindo também, contar a sua história. Você pode aceitar convite de pregação, tá? Isso é normal, sou eu que tô te usando. Você já entendeu isso também, né? Entendi.
Mas é um desafio. Sim, sem dúvida. Somos humanas, Que bacana. Agora eu vou entrar num ponto aqui, gente, que ela participou do nosso programa da rádio também. E ela contou o testemunho dela sobre a gravidez e o milagre que ela recebeu. E eu chorei ouvindo. E eu falei, eu tenho que trazer ela para essa audiência aqui, porque as pessoas precisam ver o agir de Deus, né? Na sua gravidez. Então eu queria que você contasse para as pessoas como que foi esse movimento também e como foi receber, ser mimadinha assim, ó, por Jesus. Foi. Tem uma história, né? Tem. Quando ela me pediu para gravar, né, para rádio, eu confesso que até ali era algo que estava guardado. Era algo que eu tinha, óbvio que não esquecido, né? Mas eu acho que eu tinha deixado numa caixinha. E gravar aquilo foi um desafio, porque eu chorei muito e eu tive que gravar e regravar. E vindo pra cá, quando ela falou, não, a gente vai tocar no assunto, eu falei, tá bom, bora lá. Não sei, vou tentar resumir aqui. Porque realmente foram 40 dias dentro de uma UTI, né? Então, são 40 dias de muito trabalhar, muita montagem. E foram 40 dias que mexeram, movimentaram nossa família de uma forma muito forte. Mas que ficou em algum lugar guardado. E até o dia que eu gravei com você, eu acho que eu tinha esquecido. Esquecer não, né? Mas eu acho que eu tinha decidido que não era o movimento que a gente ia usar. Mas a pequena, né? Na verdade, quando eu engravidei dela, era uma promessa de Deus. Eu estava casada já há 1 ano e eu engravidei ela, assim, muito... eu usava, na época, um dispositivo para não engravidar. Quando eu tirei, o médico falou, 6 a 8 meses para engravidar. 2 dias, né? Engravidei. E era isso, a gente queria, e tínhamos planos, e tudo isso. Com 12 semanas, eu tive um descolamento de placenta. Então, ela era 3 centímetros. Eu lembro que eu fui no médico e ele falou, vou internar. E eu, não, dá para eu ir embora, dá para eu ficar em casa. Ele falou, tem 3 centímetros, tem 2 de descolamento, né? Não sei nem como é que tá aí, vamos segurar. Tá. Depois disso, foi uma gestação inteira de cuidado. Porque eu tive infecção e eu tive várias complicações. E foi uma gravidez inteira de cama. Né? Eu tive tudo que uma gestação tem de problema, eu tive. Foi uma gravidez. E eu lembro de muitas vezes orar e o Senhor começar a dar promessas para essa gestação. E o Senhor falar muito. E eu lembro que eu tive experiências muito fortes, orando e chorando. Por quê? Eu orava e chorava porque eu não queria ficar na cama, porque eu tinha um plano, gente. Que era trabalhar até a última semana. E eu tinha todo um plano. Nada. Jesus não seguiu nada. Então, foi a gravidez toda. Pertinho do final, eu tive uma infecção de rim. Então, ela teve que optar por cesariana. Meus rins inflamaram e aí teve que entrar com medicação, então teve que tirar, porque ela corria risco de pegar infecção e tal. Só que na mesa de parto, depois que ela nasceu, eu tive um sangramento. Foi descoberto. Na verdade, eu tive um sangramento, não descobriram o que era. Me fecharam com o tereiro, tá? Até aí tá tudo bem, eu acho que não vai dar nada. Um dia depois eu tava inchada. Absurdo. Aí começou a busca, ninguém me deixava, eu inchando, eu não conseguia pegar ela, tal. Começou aí a primeira. Mandaram embora achando que eu estava em depressão pós-parto. É tristeza. Fizeram todos os exames, não descobriram. Não. Um dia antes de eu ir embora, fizeram o exame e descobriram que eu tinha sangue no abdômen. Mas acharam que era do parto que tinha ficado. Vamos tentar para casa para ver se ela come. Isso eu fiquei no hospital 1 semana sem comer nada. E inchando. Mandaram para casa. Fiquei 2 dias em casa, piorei, voltei muito pior. Aí eu voltei desidratada, desnutrida e com litros de sangue no abdômen. Aí descobriram que eu tinha tido, que eu não lembro o nome, que era minha placenta colou no meu músculo. Então, quando tiraram, ela rompeu. Normalmente, mata em 24 horas. Demoraram 1 semana para descobrir. Então, começa aí a jornada de milagre que a gente não fazia ideia. Esse foi o primeiro, tá? Esse foi o primeiro. E aí, como é que tá viva, né? Tive que fazer uma esterectomia, tiraram o útero, né? Mas tá viva. Só que aí, eu não melhorei. E 1 semana no hospital e eu piorando. E 1 semana e não, gente, deve ser pressão. Aí chama psiquiatra, chama não sei o quê, porque eu não achava. Aí tu tenta descobrir doença e não descobre. E aí tava inchando e eu piorava e os remédios me deixavam grogue.
Aí, no último, foi um psiquiatra e falou, olha, ela tá bem, o problema é físico, vocês têm que descobrir o que é. Eu já devia estar pesando uns 150, 200 quilos, sei lá, eu tava muito inchada. E aí, naquela noite, não, ela melhorou. Eu melhorei. Fui pro quarto e, não, agora vai melhorar. E assim, tudo isso acontecendo sem ninguém entender nada, tá? Então a melhora vinha, a melhora ia, piorava e ninguém sabia o que era. Fui pro quarto. Nessa ida pro quarto, na noite que eu tô no quarto, eu tenho uma piora. Uma parada, volto pra UTI. Aí eu volto muito mal. Não foi dessa vez. 2, 3 dias depois, eu tô bem. Por que ela melhorou? Ninguém sabe. Aí eu melhorei. Aí eu tive uma melhora. Aí o médico ainda fala pra família assim, meu Deus, isso é a melhora da morte. Isso não é bom, porque tem. Depois fui estudar e tem, tá? Essas melhoras súbitas. Às vezes a pessoa melhora e morre. O médico falou, não, isso não é bom. Ela melhorou muito. E aí eu lembro ainda de ter pedido pra ver meu irmão, tal. Tô bem. Naquele dia, eu peço pra enfermeira, né? Falei pra ela que eu tava me sentindo bem. Ela veio pra me trocar, porque isso eu tô no hospital, de fralda, inchada. E ela veio e me seda. Do nada ela me ceda. Por quê? Eu tive um sangramento. Eu perdi, na ida ao banheiro, muito do meu sangue. Muito, muito, muito. E eles entraram em desespero, não sabiam o que era, me transferiram da cidade que eu estava para outra, onde tinha uma UTI com mais recurso e tal. Outra UTI. Porque eles não quiseram me aceitar na cidade. Porque o caso era tão sério que, não, vai morrer aqui. Aí, o hospital que tinha o exame que eu precisava não tinha UTI. Então me transferiram de cidade. Vou para lá e aí, gente, começa a desandar. Porque aí eu já não tinha visita. Eu lembro que tinha visita religiosa, eles já não permitiam, porque o pessoal do hospital não gostava de Deus, não gostava dessas coisas. Então, assim, aí já fiquei mais sozinha. Então, gente, aí começa todo mundo a interceder, porque é outra cidade. Nessa cidade, fiz exame, fui piorando, ninguém sabe o que é, de repente melhora, de novo. Aí me manda pro quarto outra vez. Agora vai. Foi aí que eu vi minha pequena. Por que é emocionante? Porque, na verdade, eu tinha visto ela, mas eu não lembrava, porque todo esse tempo ela já estava com 1 mês. E eu tomando medicação e vendo ela por foto. Aí, nessa melhora, eu consigo sair no pátio andando com dificuldade e eu pego ela. Eu ainda tô bem inchada e é quando eu pego, não, porque eu não aguentava, né? Mas alguém me ajudava eu pegar ela. Foi quando eu conheci ela, porque assim, eu não tenho memória dela antes disso. Eu vejo foto, mas é como se aquilo não tivesse acontecido ainda. Só que eu volto pro quarto no dia seguinte. Eu vou ao banheiro e perco 90% do sangue no banheiro. Eu desmaio. E aí não acho minhas veias mais nem para suprir aquilo, como plasma, com tudo. E eu volto e eles avisam a família, olha, o tanto de sangue que ela perdeu, a recaída que ela teve, se ela sobreviver, vocês podem esperar sequela. Né? Porque deve ter faltado oxigênio. Só que assim, minha pressão chegou a 3/2 e eu não desmaiei. Eu falava com o médico, falava para ele, não me entuba. E ele falava assim para mim, como é que você tá falando? E eu falava pra ele, não me entuba. E ele falava, como é que você tá falando? Não, ele ficou comigo a noite inteira. E eu já tinha ficado nessa UTI já há 30 dias. Então eu via que eles nem ligavam muito. Quando eles só ficavam em cima, quando era assim, tipo, meu, tá morrendo. E eu via aquele monte de médico em cima e falava, cara, eu tô muito mal. E eu olhava a pressão 3/2 e eu falava pra ele, não me entuba. E ele falava, mas eu tenho que... Tanto é que ele pegou um catéter aqui, ele falava, como é que eu preciso te sedar? Porque você tá acordada, né? Vai doer. Eu falava, não me ceda. Por que eu falava isso? Não faço ideia. Né? Eu acho que ali eu já entendia. Depois que era Deus falando, me mantenha acordada. E eu lembro de passar aquela noite, eu tive algumas quedas, a pressão caiu demais, passei a noite toda, mas eu na verdade, um pouco antes disso, não, foi nesse mesmo. Nesse momento, eu passo, no dia seguinte eu acordo, minto, naquela noite o médico passou comigo. E quando ele sai, vem um enfermeiro. E cuidando de mim, para a família não peçam direito. Se vocês acreditam em Deus, vocês acreditam que peçam direito, né? O que eles queriam dizer a gente não garante como ela vai estar depois. Ela perdeu muito sangue. O plasma teve que entrar muitos litros, inclusive de sangue e plasma, para segurar, porque eu entrava e eu soltava, entrava e eu soltava, então o sangue não parava. Então, a gente não sabe o quanto o cérebro dela vai ser atingido. Naquela noite eles me colocam num lugar, porque eu ainda pedi, quando ele falou pra mim, você tá muito mal, né? Seu caso não tá tranquilo. Eu falava assim pra ele, não, Deus tem promessa pra mim. Ele falava assim pra mim, não, você não tá entendendo.
tá muito sério. Eu falei, dá pra me trocar de lugar? Porque eu quero ficar lá naquele lugar onde tem dá pra ver o céu. Porque era onde eu via uma nuvem e eu conversava com Deus. E ele assim, eu vou trocar porque você tá tão mal. Eu lembro da fala do médico assim, tipo, você tá tão mal que, tipo, vamos fazer a sensação era assim, os últimos desejos dela. E me trocaram e naquela noite veio um enfermeiro e ele falou pra mim assim, essa noite sou eu que vou cuidar de você. E colocou uma música do Fernandinho, Uma Nova História. E eu lembro que eu cantava aquela música assim, plena. E naquela noite vinham médicos, olhava, né? Porque, tipo, tá muito mal. E vinha, olhava, estava. No outro dia, eu amanheço pesando 36 quilos. Eu devia estar com uns 200 nessa época. 36 quilos, desinchada, rosada. Bem, pronta pra correr uma maratona. E aí eu peço pro médico deixar eu tomar banho no banheiro, né? E o médico vem, esse médico que não acreditava em Deus e que falava que Deus não existia. Toda vez que eu falava de promessa, ele falava, desculpa, mas a gente aqui não acredita, porque a gente tá vendo que você tá mal. E ele fala para as enfermeiras, deixa ela tomar banho, deixa ela fazer o que quer. Por quê? Depois eles confessaram que acharam que era outra melhora da morte. Então, tipo, vai ficar ruim, vai morrer. Me deixaram tomar banho no banheiro. Aí eu para as enfermeiras no banho, né? Aquele médico da noite, né? Ele pôs uma música lá. Que médico? Que enfermeiro? Não, enfermeiro da noite. Não tem enfermeiro. Tem. Enfermeiro. Não tem enfermeiro. E uma delas começou a chorar, porque uma delas, eu já tinha conversado muito sobre Jesus, tal. Uma delas não conhecia Jesus, e naquele dia, porque eu tinha falado muito, ela falou assim, a outra já estava evangelizando, eu apoiei, e ela falou assim, você é realmente milagre, no hospital tá todo mundo falando, como é que você desinchou tudo isso? E eu falei para ela, mas essa noite tinha um enfermeiro, e ele colocou aquela música me ajudou durante a noite. Ela falou, não tem. Aí ela saiu, enquanto a outra me dava banho. Voltou e falou, não tinha enfermeiro nenhum. Primeiro que nós não temos enfermeiro. Eu falei, então ele é de outro setor. Porque tinha um enfermeiro aqui. Não tem. Aí eu vou pro quarto, vou pra cama, a hora que eu deito, o senhor fala pra mim, não foi um enfermeiro. Eu mandei um anjo cuidar de você essa noite. Né? E depois daquele dia eu falei, agora, gente, agora eu saio daqui, agora Deus vai cumprir todas as promessas que ele tem. E foi assim, eu tentei resumir, né, porque tem umas partes de sentimento mesmo. Por muitos momentos, naqueles 40 dias dentro da UTI, eu chegava a pedir para Jesus para morrer. Eu lembro que quando eu voltei para a igreja, eu fui dar meu testemunho, eu falei isso, né? Algumas pessoas até falavam para mim que ousadia, né? Eu falei, só eu sei a dor que eu tinha. E eu acho que ali eu experienciei um pai que olhava para mim e falava, filha, pode querer o que se você quiser, eu tô aqui chorando com você. Eu entendo você querer. Porque dói. Né? Eu tinha dores físicas, eu tinha que tirar aquele oxigênio do sangue, que é uma veia que entra aqui. Então dói. As enfermeiras vinham com o olho cheio de lágrimas para tirar, porque eu tinha que fazer aquilo 2 vezes por dia. Tipo, elas tinham dó de fazer, de tanto que doía. E eu orava e falava, Deus, se você me ama, me leva embora. Tipo, gente, morrer é lucro, tá doendo. E ele falava, eu não posso. Né? Eu tive várias experiências de sentir Deus, não, eu tenho essa promessa, lembra da tua filha, lembra do teu marido, lembra disso, lembra daquilo. E todas as vezes que os médicos chegavam falando, olha, porque eles eram, na UTI, eles são muito transparentes, né? Principalmente porque eu fiquei lúcida o tempo todo. Né? Eu não entrei em coma. Apesar de estar muito ruim, eu não tive esse desligar. Então, eles eram muito verdadeiros. E eles falavam, o seu caso é esse, a gente não sabe o que fazer. Né? E eu falava assim, mas Deus disse que você quer ver alguém? A gente libera visita. Era assim. Eu falava assim, mas eu não vou morrer. Porque Deus falou que tem essas promessas, então ele não vai. Eu não posso ir sem ele cumprir. Porque ele não seria fiel com a promessa dele. E, tá bom. Não, ela acredita em Deus. Era meio assim, sabe aquele deboche? E tanto é que esse médico, depois eu voltei para fazer uma visita para ele. E ele chorando, né, com o olho cheio de lágrimas, ele falou assim para mim, depois daquele dia eu tive que aceitar que existe alguém acima de mim. Né, eu levei um livro, tudo para ele. E naquele dia que eu fui visitar o médico, eu sabia que todo aquele processo tinha um propósito. É óbvio que Deus não queria me fazer sofrer. Não era sobre o sofrimento. Hoje eu sei que Deus estava ali por algumas vezes eu falava, Deus, por que eu sofri tanto? Ele falava, porque eu estava lá com você no colo. Né? Tinha um propósito. Deus não permitiu que eu passasse por tudo aquilo. Não foi Ele quem fez eu passar. Mas a hora que eu estava, Ele estava comigo para que Ele transformasse aquilo em outras, né, em outras verdades, em outro processo. E em outras curas, em outras transformações. Quando a gente estava falando de, né, aqui, quantas pessoas às vezes estão num leito de UTI, de hospital, e sentem que Deus abandonou. Eu senti isso muito. Muito.
Mas eu também sentia que ele tinha um porquê maior, um pra quê maior, sabe? Um propósito maior. Não no meu sofrimento, ele não queria que eu sofresse. Mas ele queria usar o que ele tinha desenhado de bênção para aquilo, para que outras pessoas vivessem. Né? Se eu não tivesse sido desenganada, se os médicos... Tanto é que a memória que eu tenho desse dia no hospital é: nós não temos mais o que fazer. A fala para a família foi: nós não temos mais o que fazer. Então, orem direito, porque nós não temos mais o que fazer. Né? Quando eles não tinham mais o que fazer, Deus falou: tá bom, então agora eu posso fazer. Não tem honra dividida com mais nenhum médico, nenhum projeto, nenhum tratamento. Sou eu. Né, a ponto dos médicos olharem e falarem: você é um milagre, porque a gente não faz ideia do que foi que aconteceu. Porque não foi nenhuma medicação, tudo que eles tentaram não dava certo. Então, ele realmente, eu sou prova de um milagre. Gente, toda vez que eu escuto isso, eu fico impactada. Se você não tá dando glória a Deus aí, pelo amor. Cara, é tremendo isso. E assim, foram vários processos que você viu realmente a mão de Deus, e não só você. Todo mundo que participou daquilo, né? Por exemplo, não tem um enfermeiro homem aqui. Né? Porque foi Deus que mandou, gente, não tem como. Então Deus realmente faz as coisas exatamente para não deixar dúvida que foi Ele, que realmente Ele é real e Ele teve um propósito para tudo isso. Claro, teve o seu sofrimento, mas na sua dor Deus trabalhou, e através da sua vida pessoas foram alcançadas. Isso que é lindo, esse agir. A gente sofre, a gente vai sofrer, vai ter uma lágrima, vai ter uma dor, mas depois vai ver a recompensa, porque, Deus está usando a minha vida para alcançar outras. Olha que magnífico também, né? Que honra, né? Que privilégio. Eu não ia falar isso, né? Mas me veio agora. A minha pequena carrega um dom de cura muito forte. Né? E nós já experienciamos alguns milagres com ela orando desde muito pequenininha. E... Gente, o reino espiritual, ele é real. Né? Existe um Deus que já morreu na cruz por nós, que já levou todas as nossas feridas, que já derramou tudo por nós, mas nós precisamos nos movimentar. Né? Então, quando a gente passa por dificuldade, não é porque ele está nos punindo, mas é porque ele quer que a gente se movimente. Eu acho que lá, mesmo sem saber, eu já estava disponível para o movimento. Né? Uma coisa que a gente ora muito e às vezes a gente não dá conta é: Deus me usa. E quem queria ser usado daquela forma dentro do hospital, sofrendo? Mas eu tinha dito para ele: Deus me usa. Eu tinha dito para ele que eu estava disponível. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui num programa, tá legal. Né? É fácil estar aqui, ainda que fique nervosa, mas ainda é gostoso. Agora, o eis-me aqui, a hora que eu passei e entender que ele estava lá, na minha dor, no meu cuidado, falando: filha, você falou eis-me aqui, eu tô aqui, mas eu tô com você, eu não tô te jogando aí. E entender que existia um propósito muito maior, porque não é sobre mim. Que legal. E você falava assim pro médico: eu não vou morrer. Por mais que em alguns momentos você tinha essa impressão, mas você falava assim: eu não vou morrer, porque Deus tem uma promessa na minha vida. E ele olhava pra você e eu fico imaginando a cara dele. Essa mulher tá de brincadeira, né? Eu nem acredito em Deus, eu tô vendo aqui, a situação dela. Se sobreviver, vai ter sequelas. Então, assim, foram vários milagres. Então é muito incrível o que Deus faz, né? Por mais que a gente passe por processos difíceis, a gente vê o cuidado de Deus com a nossa vida. Isso é lindo. E claro, né? Sua pequena também tem promessa. Então o inimigo já tentou ali também, né? Dar uma bagunçada, porque sabia que quando começar também vai ser tremendo. É muito lindo isso. E depois disso, você começou a entender também o seu propósito aqui na Terra, né? Até para você começar a viver o seu propósito, o seu chamado aqui, até para alcançar vidas de formas diferentes através do seu trabalho. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Na verdade, porque ligar isso que Deus fez a mim ao meu propósito veio através da tua vida. Veio através de... A gente nem sabe que data foi, né? Que era para ter acontecido aqui, mas... Hoje, vindo pra cá, acho que eu me dei conta disso. Foi ali que eu liguei uma coisa na outra. Porque às vezes a gente vive processo e a gente não sabe pra onde Deus tá levando. E a gente vai vivendo. O lindo de viver com Deus é isso, né? O lindo de viver é isso, né? A vida é um processo. A diferença é que quando você entrega a vida pra Jesus, você fala: eis-me aqui. Ele vai transformar tudo pro projeto dele, pro porquê dele. E no meu processo pós-UTI, mesmo sem perceber, né? Hoje, quando eu olho minha jornada... Eu comecei com alguns questionamentos internos. Por que eu? Né? O que é que eu tenho? E eu lembro de muita gente tentando me direcionar. Você tem que fazer isso, tem que falar aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Mas as minhas crenças, os meus medos, as minhas dores, as minhas verdades internas, as minhas
me paralisavam. Para mim, tudo aquilo era muito fora. Então, parecia ainda... A minha sensação, como eu interpretava aquilo, é que eu ainda ia ter que sofrer mais, tendo que fazer coisas que eu não tinha coragem. Então, eu não conseguia sentir que aquilo era o que Deus estava me direcionando. Na verdade, eu não conseguia nem sentir que eu tinha que fazer alguma coisa. Apesar de ter certeza que eu precisava fazer alguma coisa. Porque eu sabia que Deus não tinha me deixado viva à toa. Né? Deus tinha algumas promessas que eu sabia, mas eu não sabia o porquê e o pra quê. E eu começo um processo de buscar autocura. De buscar, de estudar inteligência comportamental e de buscar inteligência espiritual, de começar assim, então cura. Cura os meus medos, cura a minha história, cura o meu processo, né? Eu sabia que aquele processo na UTI não era único, existia algo antes e começo. E nessa jornada de autoconhecimento, eu começo a conhecer Jesus de uma forma muito mais profunda. Porque eu comecei a descobrir que o que ele falava sobre mim não era condizente com o que eu acreditava sobre mim. Que o que ele... as promessas dele não combinavam com a minha visão de mundo. Né? O que ele vê, como ele vê a Terra, e eu começava a aprender sobre ele, não combinava com as minhas limitações. Então, eu começo um processo. E eu comecei a entender que isso era um chamado. Né? Era um porquê, era um pra quê. E eu começo a ajudar pessoas, e até então, pra mim, era só, tipo, eu tô recebendo e tô dando, tô recebendo e tô dando. Não imaginava que isso pudesse virar... trabalho, que isso podia... Aí tinha algumas crenças, né, que a gente até conversou, de, não, trabalho e Deus não mistura. E aí começa o trabalho de Deus de, peraí, mas você é dividida? Né? Não tem uma Valéria com Deus e uma Valéria sem Deus. Não tem uma vida pessoal, uma vida profissional. Existe uma filha amada que faz tudo pra honra e glória dele. E eu comecei a entender o porquê e o pra quê. Né? Aí começa o meu trabalho com mulheres, direcionado como trabalho mesmo. Eu entendi que o Senhor iria me direcionar até para lugares onde eu não acessaria, talvez, se eu estivesse dentro só da igreja ou dentro só de um ambiente religioso. Mas que o Senhor queria me levar para outros lugares. Então começa a minha jornada aí de autoconhecimento e de transformação, né? De transbordar aquilo que o Senhor estava me dando e transformando em mim. Que legal, você tocou num ponto aqui bacana, porque às vezes a pessoa acha que fazer a obra de Deus, né, trabalhar para o reino, é só a gente estar dentro de uma igreja ali, em cima de um púlpito com microfone, ou servindo na igreja local, fazendo, né, passando por todos os ministérios, mas às vezes não, às vezes Deus tem um voo diferente daquilo que aquela igreja ou daquela pessoa está fazendo. E a gente pode falar de Jesus em todos os lugares. Então, onde Deus planta, a gente tem que florescer. Então, a gente pode falar de Jesus na fila de um banco, ali na fila do pão, a gente pode falar no trabalho, a gente pode estar falando aqui também no podcast. Então, assim, Deus tem a maneira de trabalhar, a gente só precisa estar disponível para aquilo e falar, eu aceito o meu chamado e eu vou fazer conforme a sua vontade e eu quero que o Senhor me direcione. E aí a gente vai descobrindo o quanto a nossa vida e o que a gente tem na nossa mão pode alcançar outras pessoas. É muito lindo isso. E eu acho que a gente pode falar de Deus não falando. Com as nossas... Inclusive, né? Davi, antes de se tornar rei ou de fazer o que ele precisava fazer antes de matar Golias, ele é forjado da forma mais... Né? Não tinha ninguém pregando para ele, não tinha ninguém ensinando, ele vai lá e mata leão, ele só está fazendo o trabalho dele. E ali já tinha um preparo. E às vezes a gente está sendo preparado para algo que Deus vai fazer e a gente não faz ideia. E às vezes a gente está ministrando pessoas com as nossas ações e a gente não se dá conta disso, né? Existe um processo de transformação da nossa mentalidade para reino que depende dos nossos movimentos. E sim, eu amo a igreja local. Eu acho que ela faz parte, ela é um movimento necessário, né? De um grupo necessário. Existe um valor nisso. Mas o reino não é a igreja. Né? O reino é por onde a gente vai. Porque assim, onde a gente chega, o reino tem que chegar com a gente. Se eu sou embaixadora, como é que eu vou ser embaixadora se eu só estou dentro da igreja? Né? É sobre o reino e ir onde a gente está. Então, tudo que a gente faz precisa ser um lugar onde a gente está semeando e plantando aquilo que o Senhor tem nos entregue, né? Sementes que então a gente precisa... Exatamente, porque assim, tem muitas pessoas que estão na igreja, não estão em Jesus, tem isso também. Só que o papel maior ali do cristão é você alcançar vidas que ainda não ouviram falar
sobre ele. Então, esse trabalho fora das quatro paredes é muito importante. E a gente tem que ter esse entendimento de levar o evangelho e fazer realmente o ID, né? Cumprir essa ordenança, né? Porque é uma ordem. Tem pessoas que ainda não entenderam isso e até recebem algo de Deus. Deus já confiou, falou, vai, é isso que é para fazer, só que não faz. Às vezes porque, né? Tem a crença ainda, ou por vergonha, ou o que as pessoas vão achar, ou por achar que ela não é capaz de alcançar uma vida, de achar que o que ela tem é pouco para alcançar o coração daquela pessoa, então acaba não fazendo. Só que muitas coisas deixam de acontecer na vida de alguém exatamente porque aquela pessoa não aceitou o chamado. Então tem muito isso também, né, da pessoa negligenciar aquilo e deixar guardado. Né? Deus me deu, eu vou guardar, não vou fazer não. Enquanto você falava, eu lembrei, né? Jesus ficou 30 anos sendo carpinteiro. E 3 anos cumprindo o ministério. Uhum. O que ele estava nos 30 anos? Era o processo. Sim. Então, a gente precisa estar dentro do processo, vivendo o que Jesus tem feito na nossa vida, para que as coisas sejam fluídas. Às vezes, a gente não está vivendo aquilo que a gente entende de ministério. Né? Ai, mas será que Deus me chamou para isso? Às vezes a gente está sendo preparado. Mas eu tenho convicção de que na jornada, né, dentro daquela UTI, eu não estava aparentemente pregando evangelho nenhum. Né? Eu chorava igual todos os pacientes. Né? Eu sentia, eu estava sendo cuidada. Sim. Mas pessoas foram alcançadas pelo que Deus fez. Né? Porque é o processo. Sim, e foi um milagre, assim, tremendo, não tem nem como falar, né? Nossa, essa vida não foi alcançada. Eu ia ficar chocada se eu não fosse, se eu não tivesse entregado a vida para Jesus, se eu não tivesse esse entendimento espiritual. Se eu tivesse lá no hospital em algum momento e soubesse da sua história, eu ia ficar impactada e falar, não, eu quero conhecer esse homem. Porque foi realmente tremendo e você realmente não precisou falar nada. Por mais que você falasse, né, algumas vezes que Deus tinha uma promessa e as pessoas, né, os médicos até poderiam na verdade, rir era de você. um médico. E é engraçado que eu só falava isso pra ele. Então. E depois eu descobri que ele era ateu. Eu nem sabia na hora. Mas eu lembro que, assim, com as outras pessoas, as conversas eram, tá doendo. Era sempre uma conversa normal, até do meu sofrimento. Mas pra ele, porque ele era muito frio em dizer, né? E eu lembro que era ele quem via das más notícias. Eu não sei se eu não sei. É óbvio, né? Que o Espírito Santo, acho que na hora berrava, assim, tipo, não aceita. E eu rebatia. Era muito forte com ele. Porque eu tinha um outro médico que vinha, que também ficou impactado. Eu lembro até que a gente fez um culto de ação de graças e esse outro médico foi. E que também tem uma outra história interessante, porque a esposa era cristã e nós descobrimos depois, mas ele não aceitava que ela fosse para a igreja, então ela orava em casa, tudo, mas um dia ele chega e fala para ela assim, ora, porque eu tô com uma paciente que eu não sei o que resolver, e ela vai orar, e ele nunca nem aceitava, era tipo assim, ela é crente, eu não sou nada, e a gente não fala sobre esse assunto, só que eles eram vizinhos de um casal de pastores da nossa igreja, e ela era amiga, e ela falando, ai, tô com uma moça da igreja que a gente tá orando, menina, então vamos orar, porque meu marido tá cuidando de uma moça, e descobriu que é a mesma moça, era eu, porque a cidade estava nesse movimento. Então, assim, e eu fiz o quê? Nada. Né? Então, o ID está muito relacionado a você ter certeza do que você carrega, da transformação que ele fez na tua vida, no seu processo. Não é sobre eu estar pronto, não é sobre eu saber o que eu preciso fazer. Né? Então, quando eu estiver pronto, souber tudo, eu vou fazer. Né? E também não é só dentro da igreja. Eu acho que também a gente tem um trabalho dentro da igreja que tem a sua importância. Mas não é só. Né? O reino de Deus é sobre tudo, gente. Se eu sou filha dele, onde eu tô, é dele. O que a gente nunca vai estar pronta também, né? Esquece. A gente nunca... Em glória até que ele volte. Quando a gente vai estar pronta na glória. Exatamente. É sempre uma surpresa e uma aventura e uma emoção com Jesus, não é? A gente vai indo para caminhos assim que a gente fica surpreso. Fala, nossa, mas eu tô fazendo isso. E coisas que a gente não imaginava. E quando a gente vê, a gente tá pregando, a gente tá falando, a gente tá alcançando vidas. E isso é muito lindo também, é muito gratificante. E como também você falou da sua profissão, então isso nasceu também de trabalhar, né, o comportamento das pessoas exatamente para você aprender que foi sobre você. Foi. O meu processo foi um processo de busca para mim. A princípio não era para trabalhar com isso, não era nada. Eu só queria ser melhor, eu só queria saber por que eu tinha tantas travas, tantas limitações, por que tantas coisas doíam. Óbvio que agora eu falo fica bonito, mas no começo não era, porque parecia que estava tudo ruim, né? Então, tipo, como é que eu sou melhor? Como é que eu atinjo? E eu tinha um questionamento muito assim, por que eu? Eu tinha umas
uns papos com Deus, assim, tipo, por que o Senhor não me levou, né? Tipo assim, por que eu tô viva? Não que eu não quisesse estar viva, mas eu queria entender o que é que ele esperava de mim. Porque aí vem essa cobrança, você tem que fazer isso, tem que fazer, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu falava, eu não tenho que ir nada. Né? Eu tenho que saber o que eu tô fazendo, né? Porque se tem que ir não fazia sentido pra mim. Hoje eu entendo que eram pessoas de Deus até me dando, sabe aquela coisa que todo mundo enxerga? Mas os medos que eu carregava, as feridas que eu tinha, os bloqueios que eu tinha, não me permitiam nem ver, nem ouvir Deus. Porque tem isso, às vezes Deus tá sendo muito claro na fala. E por que a gente não escuta? Porque emocionalmente a gente criou bloqueios de proteção. E esse processo, né, de autocura foi o que está me impedindo de acessar Deus? O que tem, o que deixa esse Deus tão longe? Eu tinha a sensação muitas vezes que era um Deus distante, assim, que era um Deus. E como é que eu acesso esse Deus? O que eu coloquei entre eu e ele? Né? Mesmo vivendo todo esse milagre, tinha momentos que eu não sentia que era aquilo. Sabe quando a palavra não é verdadeira? Quando você lê, estuda, mas você fala, a hora que você vai aplicar, você fala, não dou conta. Mas não é que Deus não pode fazer, é porque eu não consigo acreditar que algo desse tipo pode acontecer. Mas, Valéria, você viveu um milagre? Como assim? Você não acreditava? Não acreditando. Né? Porque os meus bloqueios emocionais, meus bloqueios de crenças, de capacidade, eu não sabia quem eu era. Então, ele fala que eu sou filha do rei e princesa, mas eu me sinto frágil, pequena, medíocre, né? O que vão pensar de mim, rejeitada, né? Eu carregava muitas raízes de rejeição. E tudo isso que vieram ao longo das mentiras que o inferno foi contando desde o ventre da mãe, né? Você vai ouvindo mentiras, vai empilhando memórias mentirosas que vão fazendo que você acredite que você não vale nada, que você não tem valor. Ah, mas Jesus pagou um alto preço. Tá, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu vivo essa verdade? Foi um processo de cura. Foi aí que eu aprendi como usar o corpo, né? E a alma para acessar aquilo que o espírito já sabe. Porque a sensação que eu tinha era essa. Tem algo dentro de mim que acredita em tudo isso, mas tem algo que não, né? E meu corpo está agindo como? Então, a inteligência comportamental foi isso. Eu me comporto, né? Para que a minha alma vá sendo curada, para que meu espírito possa florescer. Porque o nosso espírito, ele conecta, ele entende, né? Quando você se converte, quando você nasce de novo, você nasce no espírito. Mas o teu corpo e a tua alma ainda estão aqui bagunçados, né? Acreditando num monte de mentira que você viveu até aqui. Né? E era isso que me confundia, era isso que me bagunçava, sabe? Aquela coisa de tem mais de Deus que eu não consigo acessar. Mas por que eu não consigo acessar? Por que quando eu tô, às vezes, no meu secreto, eu escuto, eu ouço, eu vivo, eu recebo, mas a hora que eu saio, eu não consigo pôr em prática? Essa dúvida me fez começar a falar, tá, existem coisas que não são espirituais. Né? Tudo é espiritual para mim, mas existem coisas que eu preciso de ferramentas, né? Deus deixou aqui ferramentas para que a gente cuide do corpo e da alma também. Que legal. E através disso, das suas mentorias, né, desse trabalho que você faz, que iniciou para você se curar, hoje você cura outras pessoas. Eu queria também que você falasse, contasse até alguma história assim que aconteceu de atendimento que você viu que a pessoa confiava em você e ela se abriu e você começou também a falar de Jesus, ou ajudou ela de uma forma diferente, sem ser só aquele, eu vou entregar isso que ela pediu, ela me contratou para isso, mas realmente você conseguiu entregar muito mais, assim, muito além, e de alguma forma isso também alcançou seu coração. Todo atendimento alcança meu coração. Amém. Todo. Toda mentoria, todo momento, assim, até porque eu entrego mesmo aquilo que o Senhor tá. Eu sempre peço a Deus que eu seja canal de bênção, né? E eu tenho algumas histórias, mas acho que uma que me impactou muito foi de uma pessoa chegar numa sessão para um processo muito business, muito profissional, que era uma área que aparentemente eu não queria ir. E não queria trabalhar com isso. Eu sentia que todo o meu chamado de mentoria, tudo era para mulheres, focado por conta da família. E o Senhor me deu muitas ferramentas com tudo isso. E essa mulher chega para mim na área na profissional dela. Na primeira sessão, o Senhor me disse que a questão era com o casamento. Mas foram algumas sessões, né? E aí, nessa entrega, na terceira sessão, ela já estava confessando, né? Assim, abrindo o coração, e a gente conseguiu acessar através de ferramentas. Hoje já restaurou, é um casamento restaurado. Então, isso me dá muita alegria de entender que o Senhor me deu ferramentas que eu não imaginava para atingir famílias de forma
tão forte, sabe? Assim, para levar, porque foi o processo que eu vivi, né? Da minha família ser uma família forte que leva cura para outras famílias, através tanto das ferramentas profissionais quanto da nossa história. Aí você viu que você não precisava estar dentro da igreja também só, né? Tá vendo que lindo? Eu posso até ir para a igreja. Mas o chamado pode estar em qualquer outro lugar. Que maravilha. A gente está quase finalizando aqui, mas eu queria que você falasse dos seus projetos futuros. Fizesse o momento marketing da Valéria agora. Como as pessoas encontram a Valéria. A pessoa que quer contratar o seu trabalho, sua mentoria. Fala assim para o pessoal. Na verdade, meu projeto hoje eu tenho uma mentoria para mulheres chamada Power Fem, que é para resgatar essa mulher forte, né? Aí é bem marketing mesmo, né? O poder feminino, pensando no filha, esposa e mãe, né? Quem eu sou, quem Deus me desenhou para ser. No Instagram, eu sou Valéria Campos, lá tem um link que vai chegar para falar comigo pessoalmente, mas eu acho que acima de tudo, meu porquê, meu projeto, minha vida agora é que o Senhor realmente me leve para um lugar de legado. Eu quero deixar um legado principalmente para as minhas filhas. Eu acho que esse transbordo daquilo que Deus tem me transformado, para que elas sejam transformadas, para que elas recebam isso, mas para que elas levem transformação. E para as mulheres que passarem, que eu possa deixar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, através do que Ele fez, né? Hoje, através de ferramentas específicas, eu vejo o Senhor trilhando jornadas novas e diferentes para essas mulheres. Então, eis-me aqui. Eu já recebi muito dela só num cafezinho que a gente foi tomar, hein? Ó, sou privilegiada, tá vendo? E a gente tem que marcar esses cafés, viu, Valéria? Você para de sumir da minha vida. Não. Vamos começar uma mentoria de verdade, hein? Que legal, que legal. E agora, para finalizar, óbvio, né? Que tem um momento pregação, Valéria Campos, uma mensagem abençoada para os telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. O legal é que ela é tudo programado, né? É tudo planejado. Eu vou de Romanos 12:2, eu acho que é algo que o Senhor mexe muito com o meu coração, assim. Quer ser transformado, né? Renovado. Eu não sei se tá aí pra gente ler, mas eu acho que esse é um versículo que mexe comigo porque ele fala de um movimento, né? Ele fala sobre eu me lançar para que Deus renove, para que transforme a minha mente. Então não fala ali sobre um projeto onde eu tenho que esperar em Deus, mas que eu tenho que me lançar, tanto na presença como busca para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso ser renovado, mas para ser renovado eu preciso me movimentar, né? Seja transformado. Então, que todo mundo realmente entre nesse movimento de ter mais de Deus e de não ficar numa caixinha esperando ou vivendo talvez mentiras ou bloqueios, tá? Eu não queria usar a palavra religião, porque às vezes não é sobre uma igreja ou outra, mas é sobre as mentiras que a gente foi formando e ouvindo, não só dentro da igreja, mas dentro da minha casa, dentro da minha história, e foi nos fechando numa mentira que nos limita a não ser filhos de Deus. Então, que todo mundo consiga achar esse lugar para viver essa transformação de renovação de mente e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Eu já recebo aqui também, ó. Tá vendo, ó? Pregadora Valéria Campos. Que legal. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, porque sempre que eu escuto, realmente toca meu coração. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que você alcance muitos corações com o trabalho que Deus te confiou aqui na Terra e que você continue sendo essa Valéria Campos linda, que está sempre ali de coração aberto para receber as pessoas e fazer o bem, viu? Muito obrigada pela sua participação. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser, hein? Voltarei, com certeza. Que legal. E você que ficou com a gente até o final, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e sigam aqui, ó, as páginas do link abaixo, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.